Fala pessoal, eu sou o treinador Lucas Defende e no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês um método avançado de treino chamado de método de contraste francês. Ele consiste na combinação de 4 exercícios dentro de um mesmo bloco, onde cada um desses exercícios possui um perfil diferente de carga e velocidade, sendo trabalhados dentro de um mesmo padrão biomecânico. Esse é um método que foi popularizado pelo treinador Cal Dietz e é muito utilizado para desenvolver força, potência e velocidade em esportes que são decididos por ações explosivas. Então, futebol, basquete, esportes do atletismo. Então eu vou explicar aqui para vocês como fica estruturado um bloco de treino dentro desse método. O primeiro exercício do bloco vai ser um exercício envolvendo altas cargas dentro de um padrão multiarticular, ou seja, que envolve mais de uma articulação e grandes grupos musculares. Todos os outros exercícios que vão compor o bloco devem seguir o mesmo padrão biomecânico do que esse primeiro exercício. O segundo exercício vai ser um exercício pliométrico, ou seja, um exercício envolvendo saltos. O terceiro exercício vai ser um exercício balístico, então vai ser um exercício envolvendo saltos, porém um exercício envolvendo saltos com carga. E o quarto exercício vai ser um exercício pliométrico, então também envolvendo saltos, porém com um padrão de velocidade maior do que o exercício que ficou posicionado como segundo exercício do bloco, beleza? E para entendermos o motivo da combinação desses 4 exercícios, tendo cada um desses exercícios um perfil diferente, nós temos que entender a chamada curva força-velocidade, ou que pode até ser chamada de curva carga-velocidade. Essa curva é um tema que pode ser muito aprofundado, eu poderia fazer várias análises a respeito dela, porém explicando de forma geral para vocês, o que nós temos é que dentro de cada um dos exercícios do treinamento, de acordo com a carga que nós estivermos utilizando nesse exercício, nós vamos ter uma velocidade possível a ser atingida. E toda vez que nós aumentamos essa carga, a nossa velocidade naturalmente vai diminuir. Então, um agachamento com muita carga, por mais que a gente tente acelerar a barra o máximo que a gente puder, ele nunca vai ter a mesma velocidade do que um salto sem nenhuma carga externa. Sendo assim, a gente consegue posicionar dentro dessa curva que eu estou apresentando para vocês os diferentes exercícios. Exercícios com alta carga ficam mais deslocados para uma parte da curva, onde se tem uma carga maior e uma velocidade menor, e quanto menor a carga dentro do exercício, mais alta vai sendo a velocidade. E o que acontece é que para cada um desses estímulos, o nosso corpo tem adaptações diferentes. E dentro do treinamento é fundamental que a gente desenvolva cada parte dessa curva, então dê estímulos dentro de cada parte dessa curva para que a gente tenha um desenvolvimento atlético integral. E o fato de fazermos esses exercícios de forma sequenciada está apoiado em outro fenômeno fisiológico chamado de potencialização após ativação. Esse fenômeno consiste no fato de que, após realizarmos um exercício com altas cargas e que teve um alto recrutamento neural, nós temos uma janela de tempo onde nosso sistema nervoso central está mais ativado e está mais apto a produzir mais força em movimentos com menos carga ou em saltos, em movimentos explosivos. Isso faz com que a gente consiga produzir mais força nesses movimentos e naturalmente tenha mais adaptações em força e potência quando realizamos os movimentos dentro dessa janela. Esse é o chamado de fenômeno da potencialização após ativação. Então esse tipo de trabalho vai combinar um trabalho que vai caminhar por toda a curva força-velocidade, se apoiando nesse fenômeno fisiológico da potencialização após ativação. Agora que vocês já entenderam como funciona e toda a teoria por trás desse tipo de trabalho, eu vou explicar para vocês na prática, vou mostrar para vocês na prática como que ficariam 2 blocos de trabalho feitos dentro desse método. Bora lá! O primeiro bloco que eu vou apresentar para vocês vai ficar organizado da seguinte forma. O primeiro exercício que você vai fazer vai ser um agachamento com a barra reta, feito com mais de 80% da carga, então deve ser um agachamento pesado. Vão ser feitas 5 repetições, depois disso você vai descansar por 30 segundos. O segundo exercício vai ser um salto em profundidade. Esse salto você parte de cima da caixa, cai no chão e tenta saltar o mais alto possível. Vão ser 5 repetições também. Depois do salto em profundidade, você vai descansar 30 segundos e vai partir para o salto com contramovimento com a barra reta. Você vai fazer 4 repetições desse exercício e depois de descansar mais 30 segundos, você vai fazer um jump linear contínuo
serão 12 saltos no total, saltando as barreiras. Depois de realizar esses 4 exercícios, você deve descansar no mínimo 3 minutos para fazer a segunda série. Eu normalmente nos meus treinos utilizo de 3 a 4 séries desse tipo de trabalho. O segundo bloco que eu vou apresentar para vocês vai ficar organizado da seguinte forma. O primeiro exercício vai ser um terra na barra hexagonal. Esse exercício vai ser feito também com mais de 80% da repetição máxima, 5 repetições, descanso de 30 segundos e você vai fazer um tuck jump contínuo, que são esses saltos no lugar, subindo o joelho o máximo que você conseguir. 6 repetições desse exercício, vai descansar mais 30 segundos e você vai fazer um salto com contramovimento utilizando os halteres, 5 repetições. Eu fiz esse exercício com 10 kg cada lado. Depois você vai descansar mais 30 segundos e vai fazer um jump assistido utilizando o elástico para acelerar o movimento, beleza? Vão ser 8 repetições. Depois de fazer esses 4 exercícios, você também vai descansar por 3 minutos no mínimo, de 3 a 5 minutos. Esses são 2 exemplos de trabalhos feitos utilizando o método de contraste francês que eu utilizo nos meus treinos pessoais, nos treinos dos meus alunos presenciais e dos meus alunos de consultoria online. Agora, pessoal, explicando alguns detalhes importantes para que você execute esse trabalho de forma adequada nos seus treinos pessoais ou no treino dos alunos que vocês atendem. O primeiro ponto é que é fundamental respeitar o tempo de descanso entre cada exercício dentro do bloco e entre cada série. Nesse tipo de trabalho, onde a gente quer desenvolver força e potência, você deve fazer todos os movimentos com a máxima intenção de velocidade que você conseguir. E se você fizer esse exercício sem o tempo de descanso adequado, você já vai começar o primeiro exercício fadigado e no decorrer da série você já vai estar trabalhando totalmente fadigado e não vai estar conseguindo produzir força e potência nos níveis adequados para que você tenha adaptações. E o segundo ponto muito importante é que esse se trata de um tipo de trabalho muito avançado. Então é fundamental que o atleta que vai realizar esse tipo de trabalho tenha níveis de força altos, então já tenha uma experiência de treinos alta, com treinos de força, com esses tipos de trabalhos envolvendo pliometria, e que só depois que você tem um atleta bem desenvolvido, você vai utilizar esse método, que é um método avançado. Eu também não utilizaria esse método com adolescentes ou pessoas que ainda estão num estágio de maturação. Eles vão tirar pouco proveito desse tipo de trabalho. Por fim, eu vou explicar para vocês qual é o momento que eu considero mais adequado para vocês inserirem esse método na rotina de treinos do atleta de vocês. Eu particularmente utilizo esse tipo de trabalho como um método de pico, ou seja, quando eu quero atingir o pico da performance do meu aluno antes de uma competição, sabendo que eu vou ter que respeitar um tempo de descanso e um tempo de volume mais baixo até esse atleta ir para a competição. Então, dando exemplos de atletas que jogam futebol e treinam comigo. Se o meu atleta vai ter uma competição importante no dia 20 de determinado mês, eu vou começar a fazer esse trabalho 4 semanas antes dessa competição. Eu vou repetir esse trabalho por 3 semanas e na semana anterior à competição, na semana do dia 13 ao dia 20, eu não vou fazer esse tipo de trabalho. Vou fazer trabalhos bem mais leves, trabalhos para que ele recupere todo o sistema nervoso central dele e esteja totalmente apto a competir em alto nível. Isso supondo que eu vou ter esse período de 3 semanas sem competições em alta intensidade para trabalhar. Então eu recomendo que esse seja um método que seja repetido por um período de pelo menos 2 a 3 semanas. Se você está aí dentro de uma temporada onde tem muitos jogos, muitas competições, talvez não seja o momento mais adequado de você fazer. Você pode utilizar esse método, por exemplo, ao final de uma pré-temporada, depois que você já trabalhou muito outras capacidades e quer fazer o último trabalho para chegar no auge da sua performance para começar a temporada, beleza? Então, normalmente, quando eu utilizo esse tipo de trabalho, eu faço dessa forma. Certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se você gosta da minha linha de trabalho e quer ter treinos elaborados por mim de forma individual e adequada aos seus objetivos, conheça o meu trabalho de consultoria online. Para você entender como funciona esse trabalho, basta você me mandar mensagem no Instagram, que por lá eu explico como funciona, beleza? O Instagram vai estar aqui na descrição desse vídeo.
Se inscrevam para não perder os próximos vídeos e espero vocês no próximo. Valeu, tchau, tchau, um abraço!